O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Foi uma grande surpresa quando os primeiros planetas fora do Sistema Solar foram descobertos em 92. Em vez de orbitar uma estrela comum como o Sol, eles giravam ao redor de um pulsar, um cadáver estelar que surge depois que uma estrela de alta massa esgota seu combustível e explode como supernova. Apenas 3 anos depois, o primeiro exoplaneta a orbitar uma estrela de tipo solar foi encontrado. E há muito tempo os astrônomos se perguntam se planetas de pulsares são a regra ou a exceção afinal. Uma nova análise sugere que esses planetas são mesmo raros. O trabalho foi liderado por Juliana Nitto, da Universidade de Manchester, no Reino Unido, e envolveu uma busca por companheiros planetários ao redor de 800 pulsares, usando observações do radiotelescópio de Jodrell Bank, que se estendem por quase 2 décadas. Nenhum foi conclusivamente encontrado. De acordo com a análise, 2/3 dos pulsares muito provavelmente não têm quaisquer astros companheiros com massa entre 2 e 8 vezes a da Terra. Os limites de sensibilidade impõem que menos de 0,5% dos pulsares poderiam ter planetas com pelo menos a massa do mundo que orbita o PSR B1257+12, que tem 4 massas terrestres. Isso, contudo, não restringe a presença de planetas ainda menores, como o menor dos encontrados naquele mesmo pulsar, que tem apenas 2% da massa da Terra. Um astro assim seria indetectável em 95% da amostra de pulsares. No fim das contas, o grupo encontrou periodicidades significativas em 15 pulsares. Elas poderiam indicar a presença de planetas, mas, na imensa maioria dos casos, é apenas um efeito da poderosa magnetosfera do cadáver estelar. A equipe indica um pulsar que tem maior probabilidade de ter companheiros planetários e merece maior investigação. É o PSR J 2007+3120. O trabalho foi aceito para publicação no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Cássio, planetas de pulsar são um troço muito doido e é quase inacreditável que tenha sido o primeiro a ser descoberto, porque é um negócio tão inusitado que só podia ter sido descoberto como foi mesmo, que os caras não estavam procurando, né? Agora, pega-se essa base de dados incrível lá de Jodrell Bank, faz uma varredura de 800 pulsares e a gente vê que o bagulho é raro mesmo, não é comum. Já tem outros exemplares, além daqueles primeiros descobertos, mas são pouquíssimos e parece que é uma coisa de exceção. A dúvida que eu tenho é o seguinte: o que diz que um pulsar vai ter planetas ou não? E esses planetas são de primeira geração, ou seja, eles existiam lá desde antes da estrela morrer e virar o pulsar? Ou eles são de segunda geração, depois que explodiu tudo, espalhou lá, formou outro disco de acreção e os produziu? Você tem noção de se já temos alguma dessas respostas, cara? Cara, é realmente uma coisa assim bizarra, né? Porque você tem o seguinte, o pulsar é o resto, né? O cadáver de uma estrela massiva. Uma estrela massiva já não é aquela maravilha toda para produzir planetas. A gente até deu uma notícia aqui, que uma ocasião que tinham achado o planeta sendo formado em uma estrela considerada aí no limite de massiva. Acabou de estourar um rojão bem na janela aqui. Esses palmeirenses são sem educação, né? Mas mais ou menos o tamanho de Sirius, né, se não me engano, era uma coisa assim, está ali no limite de estrela massiva ou não, de massa intermediária, mas tinha um planeta. Então, já vamos dizer que consiga fazer planeta. Mas e esses planetas sobreviverem a uma explosão de supernova? A explosão de supernova é o evento, né, mais violento do que a gente conhece aí na galáxia, né? Ela chega a brilhar como uma própria galáxia inteira, né? Numa fração de segundos, libera a mesma quantidade de energia, e aí vai sobreviver. Então já é difícil de fazer, complicado de fazer, e aí vai sobreviver um evento cataclísmico desse. Eu sou mais favorável, ou melhor, sou mais tendencioso a pensar na captura, né? Porque você tem pares, né, de estrelas massivas, aí tem aquela questão do kickoff, uma explode antes da outra, ligeiramente antes, e acaba expulsando a outra do par, né? E aí com isso, passando por esses aglomerados,
seria capaz de pegar um desses planetas em outro sistema mais estável, de estrelas com baixa massa, ou os famosos rogue planets, né, os errantes aí que ficam caminhando pela galáxia, que muito provavelmente tem essa origem também, né, foram ejetados em sistemas mais complexos. E, sim, é só um exercício mesmo de imaginação, de tentar colocar essas coisas, né, que você tem probabilidades pequenas de acontecer, como é que faz para sobreviver num cenário final ter planeta. Eu consigo pensar desse jeito, né, que seria muito mais, né, da segunda geração, como você está falando, desses pulsares caminhando aí pela galáxia, que acaba encontrando ou mesmo até arrancando planetas de sistemas de estrelas de baixa massa, porque pensar que tenha formado, ok, aí vai, mas que sobreviva uma explosão de supernova, eu realmente fico na minha dúvida se seria possível acontecer mesmo. Pois é, e uma coisa que eu acho que vale ressaltar é que assim, a gente sempre fala em planetas, ainda mais esses que são planetas rochosos, né? Que são os mais próximos, né? A gente fica se perguntando assim, é possível ter um planeta habitável em torno de um pulsar? Mas eu desconfio que não é. Não. Porque o ambiente de radiação é horroroso, né? Exatamente. E você tem um ambiente de radiação e não tem luz nenhuma, né? Um pulsar não emite luz, que seria a energia vital, né? E tem uma energia eletromagnética, mas no rádio, a radiação X, partículas carregadas, né? Que estão interagindo com a magnetosfera, emitindo muito raio-x, então cauteriza tudo. E aí pensar em que tipo de vida que sobreviveria e usaria esse tipo de radiação para tirar, né, sua subsistência, como a gente faz aqui da luz do sol, infravermelho, algumas coisas desse sentido, mas é uma quantidade de energia, né, uma faixa de radiação muito energética para que isso tanto faça com que sobreviva, quanto que tire proveito disso para manter a subsistência. Pois é, isso me lembra a história do Avi Loeb, na época em que ele escrevia papers que eram só ousados e não completamente malucos, e ele fez esse cálculo para anãs brancas. Então ele calculando que há sim uma janela de uma zona habitável em torno de uma anã branca que dura alguns bilhões de anos, então se tivesse um planeta ali no lugar certo, poderia ser habitável, mas o pulsar é um troço muito mais radical que a anã branca, né? Então... a anã branca ainda emite luz, né? Emite luz branca, luz, muito ultravioleta, mas ainda tem luz para fazer fotossíntese. Basicamente esse é o raciocínio. Pulsar, nem isso, né? E pulsar a gente vê o quê? Em raio-x? A gente vê em raio-x e a gente vê também em rádio, né? Se a gente tiver a sorte de estar apontado para o polo magnético, né, da estrela, né, de nêutrons que está lá, que o pulsar é uma estrela de nêutrons girando muito rápido e que tem o campo magnético, dois polos magnéticos, como tem na Terra também, e a gente está na linha divisada de um deles. Porque aí a gente vê o farol, né? Quando ele gira, a gente vê o ponto em que essas partículas todas são capturadas no campo magnético e migram até se chocar com o polo. E nesse choque, nesse caminho que faz uma curva, então ele é acelerado e qualquer partícula carregada que é acelerada emite radiação. E aí a gente acaba vendo essa emissão de radiação dessas partículas, seja elétrons, prótons ou núcleos, né, um pouco mais pesados, mas de qualquer maneira a gente vê o facho como se fosse um farol mesmo de orientação de navegação. Então, e aí essa radiação também é em raio-x, por isso que são fontes de raio-x bem destacadas, principalmente se fizerem pares, né? E aí você tem como agora em luz visível a gente não vê mesmo. A anã branca é difícil, mas a gente consegue ver.